Voltamos então com as funções vitais dos vertebrados. Metamorfose de anfíbios. Nós vimos o que? Anfíbios, dupla vida. Parte da vida deles na água, parte da vida deles no ambiente terrestre. E agora nós vamos poder visualizar essa transição. Como é que isso se dá? A metamorfose do anfíbio, ela nos mostra efetivamente essa transição, o período que ele tem a necessidade, o porquê que ele tem a necessidade de estar na água e o período que ele vai para o ambiente terrestre. Mas se eu já armazenei a minha escala evolutiva e sei que o anfíbio veio depois dos peixes, isso significa que ele ainda tem características aprisionadas ao ambiente aquático. Vamos visualizar. Então nós temos aqui, vamos começar pelo adulto, mais fácil. Um indivíduo adulto, eu tenho um sapo, ou uma rã, ou uma perereca, ele tem 4 patas, ele não tem cauda, ele é um anuro. Sempre lembrando o nomezinho deles. Então ele é um anuro, opa, quase que eu errei agora. Ele é um anuro e no momento do acasalamento, o macho, que é esse que está em cima, ele fica sobre a fêmea e ele abraça a fêmea. É isso que acontece. O macho, quando abraça, ele comprime o abdômen da fêmea, ela libera os óvulos. E quando ele faz esse abraço, que ele aperta o corpo da fêmea contra o corpo dele, ele faz tanto esforço para ele poder eliminar os gametas dela e dele. Ele faz tanto esforço nesse abraço que ele elimina os espermatozoides. Então, quando ele abraça a fêmea no ventre, né, eu falei do ventre, ele comprime, o abraço aqui parece até que é mais em cima, né, mas na realidade é no ventre. Ele comprime e os óvulos são liberados e com essa força os espermatozoides são liberados. Na água, os óvulos e espermatozoides se encontram. Por que que tem que ser na água? Por que que esse abraço não foi aqui? Não seria mais fácil? Ali em cima, tá ali. Muito mais fácil, fica aqui meio complicado. Porque as células sexuais, elas são gelatinosas. Essa gelatina. E aí, se essas células forem liberadas no ambiente terrestre, se fosse aqui, elas iriam desidratar. Então, por isso que elas são liberadas dentro da água. Então, esse abraço se dá dentro da água para evitar a desidratação das células sexuais, do ovo, do filhote. E aí, ocorreu um encontro do óvulo e espermatozoide, fecundação. A fecundação gerou um ovo, do ovo sai o embrião. E aí, o embrião começa a sofrer alterações. Eu já tenho, daqui para cá, um corpo mais alongado. E aí, o girino. Esse girino vai sofrendo, continua sofrendo alterações. Aqui eu já tenho o iniciozinho das patas e aqui o desenvolvimento dessa pata. Eu tenho apenas as patas posteriores, as de trás. Num outro momento, eu continuo desenvolvendo as patas posteriores e já tenho pequeno desenvolvimento das patas anteriores. Então, ovo, embrião, girino e vai seguindo, eu estou dentro da água. Dentro da água, qual é a respiração desse anfíbio? Branquial. Só que ao longo desse processo, não são apenas as patas que se formam e a cauda que vai desaparecendo, que se ele é anuro, não tem cauda. E essa cauda que vai desaparecendo? As brânquias vão se fechando e dentro desse anfíbio, os pulmões, eles vão iniciar a sua troca gasosa, que só vai poder ocorrer quando esse anfíbio sair da água. Não tem como, com a respiração pulmonar, fazer a troca gasosa dentro da água. Então, nós temos aqui a metamorfose completa
né? Ou quase completo, que eu ainda vejo aqui um resquíciozinho de cauda, até que esse anfíbio conquistou o ambiente terrestre. E aqui ele tem o quê? Respiração pulmonar, ele está ali no ambiente terrestre. Mas ele tem que se manter perto da água. Então, por isso que ele está sempre perto da lagoa, perto do charco, perto do lago, perto do valão, alguma coisa assim. Tem que ter água próximo dele, porque depois vai acontecer o quê? A reprodução. Então, ele vai precisar da água. Então, eu tenho, na fase adulta, a respiração deixou de ser branquial. Agora ela passa a ser pulmonar. Mas, além de fazer a troca gasosa pelos pulmões, ele também faz a troca gasosa pela pele. Eu comentei que as salamandras têm um corpo muito parecido com o dos répteis. E como você ia visualizar? Um dos répteis, lacertídeos, os lagartos. Como você ia diferenciar? É uma salamandra ou é um lagarto? Que olhando assim, meio de longe, parece. E aí eu dei qual era a característica fundamental, não precisa pegar, não precisa fazer nada. Olhando você já vê. Pele fina é anfíbio. Então eu consegui identificar. E os anfíbios, todos eles, anuro, urodela, gimnofiono, todos eles têm a pele fina. Por que a pele fina? Porque na fase aquática, a respiração é por brânquias. Na fase terrestre, a respiração é pulmonar. Mas se eu estou no primeiro estágio do aparecimento dos pulmões, ele não é o pulmão plenamente desenvolvido. Então eu tenho que ter uma alternativa de respiração. Então eles respiram pela pele, por isso a pele é fina. Respiração cutânea, respiração pela pele, ok? Então, pela pele, eles têm a respiração cutânea, é pela pele. Então, o anfíbio realiza 3 tipos de respiração. Ao longo, ele vai fazendo alternância. Respiração branquial, respiração pulmonar, respiração cutânea, que é pela pele. Uma outra característica, em alguns anfíbios, não em todos, são as glândulas paratoides, glândulas de veneno. Cuidado quando for ter contato direto com o anfíbio, principalmente com os sapos. Na cabeça, e eu tenho uma representação aqui, tem uma bolsinha. A vantagem é que os anfíbios não têm a capacidade de lançar esse veneno em você. Mas se você pegar ali e apertar, esse veneno vai entrar em contato com a sua pele. Muito cuidado com isso. Então, os sapos, rãs, pererecas, eles podem ter a glândula. Outros anfíbios também. Algumas espécies de urodela, de salamandra, têm a glândula paratoide também. Mas é muito mais comum em anuro. Extremamente assim, os sapos terem essa glândula paratoide. E aí, lembrando, a glândula paratoide é a glândula de veneno. Esse veneno, você só terá contato com ele se você apertar essa glândula. Adaptação dos répteis. Os répteis conquistaram o ambiente terrestre. Tem que ter adaptação para isso. Quais são elas? Os pulmões. Nós acabamos de ver que os pulmões teriam surgido nos anfíbios. E aqui eu vou ter um pulmão que é mais evoluído. As escamas córneas, que seriam o quê? A pele grossa. Mas esse grossa é muito relativo. Grossa como? São as escamas. As cobras têm escamas. Os lagartos têm escamas. Os quelônios têm a grande placa. Você percebe que a pele dele não fica muito exposta. E das patas, ela é muito grossa. E os crocodilos, os crocodilianos, que são crocodilos e jacarés, eles têm grandes placas. Então, essas escamas córneas estão relacionadas. Tanto pode ser mais fina, como é o caso de cobras e lagartos, ou mais grossas, como o caso dos crocodilianos, ou não seria uma escama gigante, né? Uma coisa que é para comparar, já que estamos falando de escamas, a grande placa que ocorre nos quelônios. O ovo com
casca rígida. O ovo com casca rígida é uma grande característica evolutiva. Por quê? Porque ele independe da água. Vimos que no caso dos anfíbios, os gametas já têm que ser lançados na água por causa da desidratação. Como é que acontece essa questão do ovo com casca rígida? Os répteis, eles fazem a fecundação interna. Então, os espermatozoides encontram com o óvulo dentro do corpo da fêmea. Aquele embrião se forma, um embriãozinho aqui, falei o ovo todo, né? Um embriãozinho aqui, um embrião se forma e no entorno dele tem todo um aparato. Então, você fica imaginando, tá um lagarto lá dentro do ovo ou o crocodilo ou a tartaruga. Essa tartaruga, esse crocodilo, é um embrião. E vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Esse embrião vai se desenvolvendo. Como é que ele sabe o momento que ele tem que quebrar essa casca? Eu até brinco com meus alunos. Tem um calendário lá dentro? Ele vai marcando o calendário? Tem um aplicativo? Não tem, né? Não tem nada dessas situações para auxiliar esse embrião, compreender o momento que ele tem que sair. Então, eu tenho anexos embrionários, estruturas que vão auxiliar essa percepção de quebrar esse ovo. Que anexos são esses? Que vão facilitar a vida dele e que vão auxiliar isso. Nós temos o amnion, ou bolsa amniótica, que envolve esse embrião para evitar a desidratação. Nós temos a albumina, clara do ovo, que é nutriente, porque o embrião está pequeno, bem pequenininho, e tem que se desenvolver, aumentar de porte e construir todas as suas estruturas. Então, a albumina é nutriente. Nós temos uma câmara de ar, que é para ocorrer a troca gasosa. O saco vitelínico, em que vai sendo transferido, né, essa albumina gradativamente para o embrião. Ele vai recebendo aos pouquinhos. O córeo, que é a membrana que envolve efetivamente o embrião. Ele tem uma membrana que envolve ele. E essa câmara de ar, ela está associada a uma estrutura que eu não sinalizei aqui, que é o alantoide, que também é uma bolsinha que vai armazenar a excreção, porque ele está ali dentro, ele se alimenta. Então, ele produz excreção. Essa excreção, ela fica isoladinha, ali dentro no alantoide, ok? Então, os anexos embrionários. Esse embrião, eu não tenho a estrutura do esqueleto desse embrião, isso vai ocorrer nos répteis, vai ocorrer nas aves. Vimos o monotremo, que é o ornitorrinco, o mamífero, que são os mamíferos ovíparos. Não tem que construir o esqueleto? Qual vai ser a matéria-prima para construir o esqueleto? Sais minerais. De onde ele vai conseguir? Da casca do ovo. Olha que interessante. Essa casca, ao longo dos estágios embrionários, ao longo do desenvolvimento do embrião, ela vai perdendo sais minerais. Um dado momento, ele além de estar plenamente desenvolvido, e também está no tamanho muito volumoso, que não vai estar cabendo na casca, que ele se movimenta, a casca está tão fininha que os sais minerais foram transferidos para o desenvolvimento do seu esqueleto, que a casca se rompe. Isso se dá ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que esses sais já foram utilizados para o esqueleto, que seria uma estrutura muito complexa, isso significa que o restante está plenamente ou com bastante avanço no seu desenvolvimento, e aí ele rompe essa casca com facilidade. Então, a estrutura do ovo com casca é mais uma adaptação ao ambiente terrestre. E o ácido úrico, como vimos no outro bloco, que é uma substância insolúvel, não precisa dele beber água, ele libera de forma pastosa, então esses animais podem viver em ambientes com carência na oferta de água. Adaptações das aves ao voo. As aves, elas têm algumas adaptações. Sempre lembrando, nem todas as aves voam. Carinata são as aves que voam. Ratitas não têm a capacidade de voar. Mas como elas vieram do mesmo grupo, as aves, existe uma teoria que provavelmente todas voavam. E nessa evolução, que teve essa quebra, essa partilha entre carinata e ratita, significa que
Elas mantêm semelhanças, mas um grupo perdeu a capacidade de voar. Então, eu dei o exemplo da ave ratita que não voa, a ema, e eu vou encontrar na ema algumas características que nós vamos ver aqui, como as penas. Vai dizer, professora, mas tem penas e não voa? Porque na realidade ela perdeu a capacidade de voar, mas ela ainda não perdeu todas as características e adaptações ao voo. Então, vamos lá? Esternoconquilha, que é um externo que tem essa possibilidade. Eu gosto muito de dar o exemplo do pombo, o peito do pombo, que é aquele peito estufado, aquela estrutura à frente que é estufada. Então, é essa estrutura óssea no tórax. O músculo peitoral, um músculo bem mais desenvolvido. Quando você vai comer um frango, comer um frango assado, tal. O que acontece? O peito tem uma carne mais seca. Não é uma região que armazena gordura. Por quê? Porque eles queimam muita gordura nessa região, porque é a questão do voo. Então, você pode perceber que o peito das aves, essa região da caixa torácica, a musculatura da região da caixa torácica, que a gente chama vulgarmente do peito, correto? Essa área é uma área que, quando você vai ingerir, ela tem pouca gordura, por conta de queimar isso no ato de voar. Ossos pneumáticos. Dentro dos ossos das aves tem uma câmara de ar. Essa câmara de ar, ela facilita o voo no momento em que torna a ave mais leve. Então, é mais uma adaptação de deixar essa ave mais leve. Então, é muito mais fácil para ela, não ter que carregar tanto peso. Os sacos aéreos, que nós vimos que são bolsas presas, acopladas, vamos dizer assim, diretamente aos pulmões. A ave inspira, passa parte do ar dela para os sacos aéreos, tornando ela mais leve também. O cerebelo bem desenvolvido, a noção de quê? De migração, ela pode ir distante e retornar, que ela sabe o endereço, vamos dizer assim, né? Ela consegue visualizar, ela consegue identificar o ponto de partida e o ponto de chegada. As penas, que são estruturas mortas, a asa, efetivamente, e a membrana nictitante, que é uma membrana que recobre o globo ocular, porque no voo, o atrito com o globo ocular é muito grande, poderia ocasionar o quê? Danos por conta das partículas que estão presentes. Então ela tem uma membranazinha, tipo como se fosse uma cortina, isso, uma cortininha. Ela tem uma membrana denominada membrana nictitante. Então, nós fechamos esse bloco sobre os vertebrados. A gente se vê já já.